aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus. De nós mesmos esquecer e só pensar em Ti, ó Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. De mãos dadas a cantar e juntos adorar o Rei Jesus. De mãos dadas a cantar e juntos adorar o Rei Jesus. De mãos dadas a cantar e juntos adorar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorai o Rei Jesus, A paz do Senhor, amados, hoje dia 30, o último sábado desse mês de maio, nós louvamos a Deus e estamos também muito felizes porque estamos hoje inaugurando esse novo estúdio. Vocês, como têm visto, este fundo próprio, lindo,
que nós montamos com muito cuidado e também técnica. Quero agradecer imensamente nosso irmão Anderson, que é o diretor de imagem, ele que cuidou e tem cuidado de todo este novo e dinâmico, estúdio para adoração do Senhor nosso Deus. Quero também deixar meu agradecimento à nossa diretoria, que sempre tem nos apoiado, nos ajudado, que Deus também possa vos abençoar. Nós vamos orar nesse instante. Gostaríamos que você participasse também orando conosco. Pai Santo, Eterno Deus, te louvamos por todas as tuas grandes e maravilhosas bênçãos, também por esse novo estúdio, que possamos dele usufruir, Senhor, com um único só propósito: engrandecer o teu nome e, mais do que isto, levar o Evangelho conforme tu orientaste-nos na tua palavra, que ele deveria alcançar os confins da terra, e assim estamos fazendo. Pai Santo, receba também nossos louvores e adoração ao Senhor, no teu nome. Amém, Jesus. Falando em Jesus, falando também em estúdio, eu gostaria de passar aos irmãos, como vocês estão vendo este fundo, ele tem uma orientação, você vê que ele é um caminho. E aí me veio ao coração, quem que é o caminho? E só tem um caminho para o céu. Eu não posso deixar de ler o Evangelho de Jesus Cristo conforme escreveu o evangelista João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 6, que diz-nos assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Aí sim, amados, que coisa linda. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Está aqui o caminho. O caminho é o Senhor Jesus. E tem mais um detalhe: para o céu só tem um caminho. É Jesus, o Nazareno. Amados, agora nós vamos a um louvor da nossa harpa cristã. E logo em seguida nós também queremos ouvir as nossas irmãs, trazendo também a sua mensagem: mulheres mais do que vencedoras. Ouçamos. Longe do Senhor andava no caminho de horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor.
te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Nessa oportunidade, eu gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede de poder estar aqui falando um pouquinho do amor e da graça dele para conosco. Gostaria também de agradecer ao pastor Isaac e à irmã Regina pelo convite, pela honra de poder estar aqui ministrando a palavra de Deus. Gostaria de agradecer ao meu pastor Fábio, por ele ter me autorizado a estar aqui nessa noite falando um pouquinho, daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E gostaria também de deixar aqui um grande abraço, um beijo ao meu esposo Alexandre, pela graça, pela força de estar comigo todos os dias. Também mandar um beijo para o meu filho, ele que é um milagre de Deus na minha vida. Vitor, a mamãe te ama, viu? E vamos para a palavra de Deus. Eu gostaria de estar meditando juntamente com os irmãos e no livro de Provérbios, no capítulo 31 e no versículo 10. É uma passagem bem conhecida, um versículo bem conhecido por todos, mas foi esse que Deus tocou no meu coração e eu gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês sobre essa mulher vitoriosa, virtuosa diante dos olhos do nosso Deus. Lá no livro de Provérbios 31, capítulo 10, diz assim: mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Nós vamos estar falando aqui um pouquinho dessa mulher virtuosa. A Bíblia não vem dizer qual era o nome dessa mulher.
A Bíblia não fala como era essa mulher fisicamente, mas a Bíblia vem nos dizer que essa mulher ela era virtuosa diante dos olhos de Deus. E nós vamos ver quem é essa mulher virtuosa. Como era essa mulher virtuosa? Se vocês decorrerem um pouquinho mais esse capítulo de Provérbios, vocês vão encontrar diversas virtudes que Deus deixou aqui. Mas eu quero dizer para vocês apenas 5 que Deus tocou no meu coração e eu quero compartilhar. Essa mulher virtuosa, a primeira virtude que nós encontramos nela, ela era uma mulher temente a Deus. O que vem a ser isso? Uma mulher temente a Deus. Ela era uma mulher que adorava a Deus. Ela era uma mulher que buscava a Deus. Ela era uma mulher que orava, que jejuava, que estava em constante comunhão com o nosso Deus. Nós estamos vivendo numa época onde nós estamos sempre falando de amigos. Amigos é um momento de nós termos intimidade. E essa mulher virtuosa, ela tinha em Deus essa amizade, ela tinha com Ele esse contato, ela tinha com Ele esse carinho de estar falando, de estar conversando diariamente com Deus. E por isso a Bíblia vem dizer que essa mulher, ela era uma mulher temente a Deus. Outra virtude que essa mulher tinha, ela era uma mulher sábia. O que vem a ser isso, ser uma mulher sábia? Uma mulher sábia, ela busca em Deus a sua resposta. Ela está sempre em constante comunhão, ela está sempre falando, ela está sempre buscando em Deus a sua sabedoria. Muitas das vezes no mundo no qual nós estamos vivendo, nós estamos buscando a sabedoria nas redes sociais, nos livros, nós estamos buscando sabedoria diante do mundo, mas a mulher virtuosa, ela busca sabedoria em Deus, porque ela sabe que é em Deus que vem a sua vitória. Quando ela está com dificuldade, quando ela se encontra em meio a lutas, em meio aos problemas, ela não sai por aí perguntando, me ajuda em oração, o que você acha, o que eu devo fazer? Não, essa mulher, ela é sábia, ela dobra os seus joelhos e ela vai falar diretamente com Deus. Isso é ter sabedoria. E essa mulher, ela era assim. E não fica somente nisso. Essa mulher, ela não tinha somente sabedoria, ela não era somente temente a Deus, mas essa mulher, ela amava cuidar da sua família. Ela era uma mulher que ela gostava de estar ali com os seus filhos, cuidando, zelando por eles. A Bíblia vem nos dizer que ainda de noite, de madrugada, essa mulher já estava ali cuidando para que os dias dos seus filhos fossem pródigos. Para que os dias dos seus filhos fossem certos, corretos, mas ela estava ali em constante oração pela vida deles. A Bíblia nos fala que os nossos filhos são herança do Senhor. E quando nós recebemos uma herança, geralmente nós não vendemos, nós não damos, mas nós zelamos por ela. O que você tem feito com a herança que o Senhor te deu? O que você tem feito para agradar o seu esposo? Como você tem se dedicado nos seus afazeres domésticos? Nós vivemos em uma vida onde nós temos que ser, muitas das vezes, dona de casa, nós temos que ser mãe, nós temos que sair para trabalhar. Sim, é errado? Não. Nós temos que estar ali ajudando também na nossa vida financeira, diante da nossa família. Mas uma mulher que teme a Deus, uma mulher que é sábia, ela vai zelar, ela vai cuidar em primeiro lugar da sua casa, da sua família. E assim essa mulher virtuosa, que a Bíblia não nos conta o nome dela, mas ela era virtuosa diante dos olhos do nosso Deus. É isso que Deus requer de mim, é isso que Deus requer das nossas vidas, que venhamos ser mulheres virtuosas diante do nosso Deus. Essa mulher também, ela não tinha medo do futuro. A Bíblia vem nos falar aqui nos próximos versículos, no capítulo 31, que essa mulher, ela ri do futuro. O que é isso? Diante dessa pandemia, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, nós vamos rir do nosso futuro? Não, nós vamos crer, nós vamos acreditar que o Senhor tem cuidado de tudo. O Senhor sabe do dia de amanhã. A palavra de Deus vai nos ensinar que quando nós entregamos tudo na mão
dele e nós descansamos, o mais ele fará por nós. E é isso que nós temos que fazer, é entregar nas mãos do Senhor, é estar constantemente em adoração, estar constantemente buscando graça diante de Deus, para que nós possamos permanecer firme diante a tudo isso. Nós estamos vendo que está todo mundo desesperado. Nós estamos vivendo dias que nós paramos e pensamos o que vamos fazer, como vamos fazer. Aquele que é fiel ao Senhor, somente espera nele, somente crê nele, que o dia de amanhã o Senhor está cuidando. Descansa o seu coração. Talvez você esteja aí no seu lar, preocupado com um ente querido que já se encontra enfermo, ou com alguém da sua família, do seu trabalho, que foi diagnosticado com algo impossível diante dos nossos olhos. Eu quero dizer para você nesse dia que Deus está zelando por tudo. Descansa nele. Porque a última palavra vem do Senhor. O teu futuro está nas mãos do Senhor. Aleluia. E mais uma palavra que eu quero deixar aqui. Mais uma virtude dessa mulher. Ela cuida de si. Tanto do seu interior como do seu exterior. Aqui no capítulo 31, irmão, se vocês lerem, vocês vão ver isso. Que essa mulher, ela era zelosa. O que vem a ser isso, ser zeloso? O que é isso, cuidar tanto do seu interior como do seu exterior? Essa mulher, ela estava sempre cuidando de si. A palavra de Deus nos diz que essa mulher, ela se vestia de púrpuras. O que vem a ser isso? Ela estava sempre com as suas vestes bem vestida, com os seus, posso dizer assim, com seus argumentos, né? Com as suas vestes, no qual as pessoas olhavam e diziam, ali vai uma serva de Deus. Para nós sermos vistos pelas pessoas, nós mulheres não precisamos nos vestir de uma maneira que chame a atenção. Nós não precisamos nos vestir com umas vestes coladas para chamar a atenção de alguém. Não. Nós temos que dar bom testemunho. Aonde nós estiver, as pessoas têm que olhar em nós e falar, ali vai uma serva de Deus. Ali vai uma mulher de Deus. Uma mulher temente a Deus. Uma mulher, quando ela é temente a Deus, ela se olha no espelho e ela sabe se aquela roupa agrada ou não a Deus. É isso que nós temos que ser. E ela também cuidava do seu interior. O que é isso, cuidar do seu interior? Há momentos na nossa vida que nós temos que entrar dentro do nosso quarto, como diz a palavra de Deus, fechar as nossas portas e ficar só você e Deus. E esperar a resposta dele. É jejuar, é orar, é dobrar o joelho, é esquecer um pouco da tecnologia. Estamos vivendo dias onde temos tempo de ficar cerca de 8, 10 horas até mesmo de frente a um celular, meditando, vendo como está no Facebook, como está no Twitter e muitas outras coisas, o WhatsApp o dia todo, mas não tiramos 10 minutos para ter uma comunhão com Deus. A mulher virtuosa, ela tem intimidade com o seu Deus para ela cuidar de si mesma. Então que nesse dia, que o Senhor possa tocar no seu coração e que você possa encontrar nele virtude para poder ser uma mulher virtuosa diante dos olhos do nosso Deus. E nesse momento eu gostaria de convidar você que sentiu tocado por essa palavra, que quer ser essa mulher virtuosa. Nós vamos estar orando e vou pedir para que o Senhor abençoe você aonde você estiver, que o Senhor te dê graça, que o Senhor te dê sabedoria, que o Senhor te dê intimidade com Ele, para que você possa ser uma mulher virtuosa. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, eterno Pai, só te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E nesse momento, ó Deus, eu peço a Ti, Pai, que o Senhor vá de encontro a essas vidas, ó Deus, que escutou essa palavra, a essas mulheres, ó Deus, que querem ter mais intimidade contigo, a essas mulheres, ó Pai, que quer ser virtuosa diante dos seus olhos, ó Pai. Alcança cada uma delas com a Tua graça. Derrama sobre cada uma delas a unção do Teu Espírito.
Espírito Santo, ó Pai. Esse é o pedido que eu te faço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Pois bem, queridos, que linda mensagem das nossas irmãs, como sempre fazem. Isto vem enriquecendo cada vez mais o nosso culto de adoração ao Senhor nosso Deus. Agora, fica ligado, jovem. Quando você se desliga, você sai do caminho. Por favor, fique ligado. Ligado aonde? No caminho. Tá certo? Depois, logo em seguida também, aquele quadro muito bonito que nós temos, Momento da Família. E também eu quero te dar uma oportunidade logo depois com um louvor de adoração ao Senhor para nós levantarmos as nossas contribuições. Eu quero agradecê-los por tudo que tem nos feito, pelo que Deus tem tocado no seu coração e você tem atendido a voz do Espírito Santo e investindo no reino do Senhor nosso Deus. Ouçamos, por favor, agora é a hora da contribuição. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 18, versículo de número 23. É uma parábola um pouco longa, mas que vai abençoar muito você. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida que lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Amém? Isso é compaixão. O sentimento desse rei, ele é compassivo, mas se você parar para pensar, ele é injusto. Como assim injusto? Injusto porque o justo seria pagar aquilo que se deve. Entende? A justiça se aperfeiçoa no pagamento da dívida. Não pagou a dívida, qualquer outra forma parece injusto. Perdoar parece injusto. Dependendo do ponto de vista que você analisa, você para, puxa, mas e aí? Se eu perdoar, o que acontece se ele ganhar esse dinheiro? Será que ele vai retribuir? Bom, tem 1 milhão de pontos de vista acerca do princípio que se aplica aqui. E quando você entende o princípio, você vê que isso não combina com o homem. Isso é Cristo. Quando Cristo perdoou a nossa dívida, Ele deu muito mais do que nós poderíamos pagar. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, era muito mais do que nós poderíamos pagar. O que Jesus fez por nós é muito mais do que nós merecíamos. Sabe, é importante você entender: o sangue de Jesus na cruz do Calvário por você não é teu merecimento. E sabe, o que isso implica? Bom, implica que eu sei o grande amor que recebi. Eu consigo entender o tamanho, a graça que foi dado para mim. E quando eu entendo o que foi liberado sobre mim, eu aprendo a tratar as pessoas de maneira diferente. E o nome disso é coerência. Nós fomos tratados por muito amor e agimos debaixo de muito ódio. Nós falamos de um amor extraordinário, mas nós não pagamos com a mesma moeda quem nos ofende. Nós somos perdoados de maneira
poderosa, mas não perdoamos com a mesma medida que somos perdoados. Sabe por que Jesus está falando essa parábola? Porque Pedro está perguntando: Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar por dia? Quantas vezes? 7, 70 vezes 7, bom, você vai fazer a conta, você vai chegar no resultado e você vai dizer: olha, por dia eu tenho que perdoar tantas vezes, por dia eu tenho que perdoar X vezes, por minuto X vezes, bom, e você vai chegar a uma conta, e essa conta não é nem perto daquilo que Jesus fez por você. Agora, o assunto, ou aquilo que é o que Deus colocou no meu coração para essa última mensagem da série, não é nem a quantidade de vezes que você perdoa, mas é a forma que você compreende quem tem o mesmo problema que você. Errar é humano. Eu quero que você entenda isso. Errar é humano. E eu já errei muitas vezes. Você já errou muitas vezes. Mas sabe qual é o problema? É porque nós sempre tratamos o erro dos outros como se nós nunca tivéssemos errado. Nós sempre tratamos o erro do outro como se nós nunca fôssemos errar. Sabe o que é isso? Incoerência. Nós fomos muito perdoados e não perdoamos ninguém. Nós fomos tratados com muito amor e misericórdia, mas ninguém tem misericórdia de ninguém. Já parou para observar o que virou a internet? Para muitos é uma bênção, mas para outros virou um ambiente de linchamento virtual. Eu quero que você entenda, não estou falando nada por mim aqui. Já apanhei tanto que já nem dói mais. Confesso a verdade, engraçado isso, mas eu vou falar algo que vai servir para outras gerações. Talvez para mim seja até difícil de consertar agora, mas eu creio que há uma esperança, e por isso eu estou falando. Mas escute, eu nunca fiz isso e é a primeira vez que eu vou fazer. Nunca fiz. E é a primeira vez que eu vou falar sobre isso, principalmente numa mensagem. Eu tenho 29 anos de idade. Quantos anos eu tenho? 29. Sabe desde quantos anos eu prego? Desde os 19 anos de idade. Desde os 19 anos de idade eu prego a palavra. Eu me apaixonei por Jesus dentro de uma igreja chamada Assembleia de Deus. E essa é a minha igreja até hoje, eu nunca mudei de igreja. Meu pastor é o mesmo pastor. A minha igreja é a mesma igreja. Alguém vai dizer: você não combina com a Assembleia de Deus, porque a gente usa camiseta e... Mas deixa eu dizer, a Assembleia de Deus combina comigo, porque foi lá que eu fui gerado. Deixa eu explicar algo para vocês. Eu fui criado na mesma igreja, eu me apaixonei por Jesus lá. Eu me apaixonei por Jesus na escola dominical, na escola bíblica dominical. Tem gente que nem vai saber o que é. Escola bíblica dominical é onde você aprende Bíblia no domingo de manhã. E eu andava 14 quilômetros todos os domingos para ir, 14 para voltar. E eu me apaixonei por Jesus lá. Mas quando eu fui pregar a primeira mensagem minha, antes de eu pregar por um livramento de Jesus, fizeram um teatro daquilo que eu ia pregar. E graças a Deus que fizeram, porque se não tivessem feito, eu ia fazer o maior erro da minha história até aquele dia. Na fornalha tinham 4 homens: Sadraque, Mesaque e Abidnego. O quarto, quem era? O Senhor. Eu ia dizer que era Daniel. Quer dizer, não bastava a cova dos leões, eu ia colocar o Daniel também na fornalha. E sabe que eu estava vendo teatro? Eu falei: meu Deus, entrou um homem tudo de branco. Será que Daniel só usava branco? Está aqui o Wanderson. E talvez você não lembre, irmão, mas foi naquele congresso lá de Barra Velha, em Santa Catarina. No meu primeiro congresso. Graças a Deus que teve aquele teatro. Graças a Deus. Porque quando eu disse
Eu falei com toda a força do meu coração. E o quarto homem era o Senhor. E todo mundo, glória a Deus. Eu, ufa. Mas sabe, se eu tivesse falado que era Daniel, ninguém iria para o inferno naquele dia. Mas se eu falasse que é Daniel na internet, eu seria chamado de herege. E me colocariam no inferno. Os mesmos que pelo amor e graça estão indo para o céu. Sabe o que é isso? Nós nos tornamos juízes dos outros. Nós aceitamos o perdão sobre nós, mas não queremos o perdão mais sobre ninguém. Pare de gerar trend no Twitter. Pare de levantar tags que matam pessoas, que ferem famílias, que destroem por conta de erros. Não chame heresia para erro, pelo amor de Jesus. E eu não estou falando sobre mim, estou falando sobre a nossa geração. Sabe, eu tenho 29 anos, mas há 2 anos, de repente o Senhor fez assim, ó. Eu pregava só em cultos pequenos, eu pregava para poucas pessoas. Eu fui forjado sem ninguém ver. E de repente 2 anos fez. Hoje são milhões de pessoas que vêm, mas o meu coração é o mesmo do menino da escola dominical. Hoje são milhões de pessoas que assistem, mas é o mesmo pregador de Barra Velha que iria colocar Daniel na fornalha, sendo que era Jesus. Eu estou fadado aos mesmos erros de dias atrás, porque o meu coração ainda é o mesmo, Jesus ainda é o mesmo. Agora, cuide com o rigor que você está tratando o erro dos outros. Cuide com o rigor que você está tratando as pessoas. Pare de envergonhar alguém para ensinar pessoas. Para de expor, para de trazer escândalo. Ai daqueles por qual vem o escândalo. Tomem muito cuidado, minha geração. Eu falo com o maior amor da minha vida. Tomem muito cuidado. Nós não somos chamados para ser juízes. Nós somos réus. E todos somos réus. E só há um que será o nosso juiz, mas ainda é o nosso advogado. Nesses 2 anos que se passaram, eu confesso para você que foi difícil. Foi muito difícil. Teve dias que a gente queria se esconder, excluir tudo, abandonar tudo e ser advogado. Foi para isso que a gente estudou. Teve dias que foram caóticos da nossa história. Eu estou abrindo meu coração e não importa quanto tempo esse vídeo vai ter agora. Um dos dias mais legais da minha vida, eu realizei um sonho que era conhecer uma plataforma, um navio, e foi o dia que eu mais sofri ataques na internet. Estou abrindo o coração, agora sou eu falando. Foi um dos piores dias. Sabe o que é engraçado? Eu estava no lugar que era o meu sonho de anos e eu não conseguia sentir nada de alegria lá. Eu queria que fôssemos para casa logo. Foi o dia que eu falei que o homem era o centro do coração de Jesus. E eu apanhei como se fosse o centro de todos aqueles que têm vontade de bater em pessoas. Sabe, eu poderia tentar explicar, poderia refazer algumas palavras, mas hoje não é sobre isso, não é sobre o erro, é sobre a forma com que as pessoas estão tratando o erro dos demais, ou estão enxergando. A Bíblia vai dizer que esse servo que devia pediu perdão, e o rei disse: está perdoado. Só que esse servo perdoado tinha alguém que devia para ele. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia com dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deve.
Então o seu companheiro, prostrando-se aos pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, colocou-o numa prisão, até que pagasse a dívida. Sabe o que é isso? Nós não queremos rigor para nós, mas estamos colocando rigor nos outros. Nós queremos misericórdia para nós, mas não estamos tendo misericórdia de mais ninguém. Aí o dono da parábola aparece, dizendo: vendo, pois, os seus conservos o que aconteceram, ficaram muito tristes e falaram ao Senhor de tudo o que se passara. Então o Senhor chamou a sua presença e disse: servo malvado, perdoei de toda a tua dívida, porque me suplicaste. Não devia tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores e disse: não o liberte, até que ele pague tudo o que deve. Só posso te dizer uma coisa, meu lindo: se eu fosse pagar tudo que eu devo ao meu Senhor, eu nunca seria solto. Mas Ele me soltou. Ele morreu na cruz do Calvário por mim, se entregou por mim. O pecado era meu, a dívida era minha, era tudo meu, e Ele fez por mim. Foi por mim. Se você quiser chamar isso de centro ou de qualquer outra palavra, o problema é seu. Ele obedeceu o Pai, mas foi por mim que Ele morreu na cruz. Ei, porque Deus amou o mundo, Ele entregou o seu Filho por mim. A dívida era minha, e Ele pagou a minha dívida. A minha dívida está paga. Agora eu estou tendo que estou tendo que aprender a perdoar vocês. Você está entendendo onde eu quero chegar? Eu fui perdoado, eu fui remido, eu fui lavado. Não esperem de mim um juiz sobre vocês. Eu sou réu, eu perdoo qualquer um que me feriu, qualquer um que me machucou, porque eu machuquei muita gente. Mas graças a Deus, o sangue de Cristo já escorreu no madeiro. Tá tudo bem. Jesus, nós não somos juízes de ninguém, Pai. Jesus, nós somos réus. Todos pecamos, todos fomos destituídos da Tua glória, mas o Senhor morreu na cruz por nós, Pai. O Senhor é bom, misericordioso, nós Te amamos, Senhor. Jesus, nos ensina a tratar aqueles que nos ofendem da forma como o Senhor nos trata. Nos ensina a perdoar assim como o Senhor nos perdoa, para que o Teu nome seja glorificado e para que não sejamos conhecidos como a geração dos juízes, como a geração daqueles que recebem o perdão, mas não dão perdão. Senhor, quem somos nós para sermos mais rigorosos do que Tu, Senhor? Nos perdoa, nos ensina a perdoar. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tu és a minha luz e a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és digno de louvor.
sempre reinarás. Aleluia. Olá, boa noite. Meu desejo é que a paz de Jesus Cristo preencha a sua vida neste momento e que você se sinta bem. Bem por estar aqui, bem por estar ouvindo todas estas mensagens e também participando desse culto que estamos prestando ao Eterno. E por falar nisso, queridos, que bom que você está aqui. A nossa oração e o nosso desejo é que você não apenas assista esse culto, não. Nossa oração é que você participe dele. Mas Anderson, como eu faço para participar de um culto online? Ah, meus irmãos, ele é muito fácil. Olha, primeiro você compartilha o culto. Depois você aperta bastante o joinha azul que tem aí na sua tela. E então você vai lá e aperta bastante o coraçãozinho vermelho. E então você escreve aí nos comentários o seu a paz do Senhor, o seu aleluia, o seu glória a Deus, os seus pedidos de oração. E então pouco a pouco você vai se tornando, sim, assim como eu, um missionário virtual. Aproveite, escreva aí nos comentários se você quiser e se você puder. Hashtag eu sou um missionário virtual. Hashtag eu sou uma missionária virtual. Para quê? Para que a gente venha provar a esse mundo que a igreja ela pode estar fechada, mas ela continua viva, operante, que a palavra de Deus continua alimentando as famílias e que ao final de tudo isso, todos nós sairemos ainda mais fortalecidos pelo poder da palavra de Deus sendo ministrada nas nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Se eu fosse você, eu já digitava aí um glória a Deus. Amém, meus queridos irmãos? Seja muito bem-vindo a mais um quadro Momento da Família. Se você ainda não me conhece, eu sou o Anderson Santos, o Anderson da Thaís, o Anderson do Eric e o Anderson também da Emily. Meus irmãos, você já parou para pensar na diferença que Jesus faz numa família? Já pensou um pouquinho sobre isso? Meus amados, assim como eu, vocês sabem que o casamento ele é o palco onde se desenrola os maiores dramas da vida. Isso é uma verdade. O casamento ele é o sonho de alguns, mas também é o pesadelo de outros. O casamento ele é o lugar, de vida para alguns, mas é também antessala de morte para outros. É na família onde nós celebramos as nossas vitórias e é também na família que nós podemos às vezes amargar as maiores dores e também sofrimento. O texto de João no capítulo de número 2, do verso 1 ao 11, ele conta que Jesus foi até uma festa de casamento. É isso mesmo, Jesus ele participa conosco dos nossos maiores momentos de alegria. Ele celebra, ele festeja as nossas vitórias. E esse texto, querido, tem algumas lições interessantes que podem revolucionar a nossa vida e também salvar o nosso casamento. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Primeiro, Jesus ele é a pessoa mais importante a ser convidada para um casamento. Sim ou não? Lógico, queridos. Jesus ele estava presente naquele casamento lá em Caná da Galileia. Ele foi convidado e lá ele compareceu. E essa história nos conta que a intervenção de Jesus naquele casamento salvou aquela família de um grande constrangimento. E com isso eu aprendo que a maior necessidade das famílias hoje é o quê? É a da presença de Jesus. As pessoas não estão precisando mais de dinheiro ou de mais conforto. As pessoas estão precisando mais da presença de Jesus na família. O seu lar, querido, ele pode ter dinheiro, ele pode ter conforto, pode ter saúde, pode ter amigos, pode ter prosperidade, mas se Jesus ainda não é o centro da sua vida e do seu lar, está faltando o principal. Só Jesus pode satisfazer a sua alma e dar sentido pleno à sua vida e também à sua família. Uma outra coisa que eu aprendo, queridos, com essa história fantástica é o quê? É que mesmo quando Jesus ele está presente, os problemas acontecem. Jesus estava ali presente, mas o vinho acabou. E acabou justo na hora da festa. E o vinho, vocês sabem, ele é o símbolo da alegria. E muitos casamentos estão caminhando pela vida conjugal sem o vinho da alegria. Aqueles que perdem a alegria mesmo na festa nupcial. Há casamentos que eles estão aí sobrevivendo, mesmo durante
muito drama, estão com desencanto, estão decepcionados, amargurados. Há muitos casais feridos, machucados e desiludidos hoje em dia. Há famílias que, mesmo pertencendo ao Senhor, curtem a dor da separação, vivem o estigma da desarmonia e não conseguem experimentar a verdadeira alegria na vida familiar. Em algum momento, queridos, da caminhada, a alegria ela foi perdida, o vinho acabou. Situações adversas e inesperadas conspiraram contra a família e a alegria ela foi embora. Mas a história continua e tem um outro ponto. Que ponto é esse? Que nós precisamos discernir com rapidez quando a alegria está acabando. Olha que interessante, Maria, usando-se da sua sensibilidade espiritual e da sua profunda percepção feminina, livrou aquela família de um grande vexame. Ela percebeu que o vinho estava acabando e que alguma coisa deveria ser feita. E Maria não ficou parada, não ficou imóvel, ela não guardou o problema apenas para ela, não. Ela tomou uma iniciativa, ela estava ligada e nós também precisamos estar com as nossas antenas ligadas. Precisamos ter olhos abertos para ver o que acontece dentro da nossa casa. Muitos casamentos a gente aprende que naufraga. Sabe por quê, queridos? Porque os cônjuges não conseguem discernir as crises logo no seu nascedouro. Não agem preventivamente, deixam o tempo passar e quando vão buscar ajuda, muitas das vezes já é tarde demais. Mas olha o que nós aprendemos aqui com a atitude de Maria. Olha que ponto interessante. Nós precisamos recorrer à pessoa certa na hora da crise. Maria buscou quem? Maria buscou a Jesus. Ela levou o problema à pessoa certa. O segredo da alegria e da felicidade conjugal não é a ausência de problema, não. Mas é ter sabedoria e pressa para levar os problemas a Jesus Cristo. Muitos casais, ao entrarem em crise, buscam soluções aonde não há solução. Eles cavam cisternas aonde não tem água. Buscam ajuda em caminhos que só os fazem desviar, queridos, da vereda da grande alegria e da felicidade. O pastor Isaac hoje, no início desse culto, ele fez uma leitura cirúrgica. Ele leu que só Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é a resposta para a sua família. Ele é a solução de Deus para o teu lar. Precisamos, queridos, levar os problemas da família e deixá-los aos pés de Jesus. É dele que vem o nosso socorro, a nossa ajuda. E um outro ponto interessante que nós temos aqui nessa história é que nós precisamos aprender a obedecer e fazer aquilo que Jesus manda. Jesus mandou os serventes ali encherem de água as talhas. E aquela ordem parecia até meio que absurda, porque eles poderiam talvez ter questionado dizendo assim, olha, nós não estamos precisando de água. O que está faltando aqui é o vinho. Mas se nós queremos ver as maravilhas de Deus acontecendo dentro da nossa casa, nós precisamos exercer uma pronta obediência às ordens de Jesus. Precisamos deixar de lado a nossa racionalização e fazer aquilo que Ele nos manda fazer. E eu aprendo que sempre que obedecemos a Jesus, a nossa vida ela é de alguma maneira transformada. Sempre que o casal se dispõe a obedecer a palavra de Deus, o vinho da alegria começa a jorrar de novo dentro do lar. Aleluias! Nós aprendemos também que nós precisamos ser guiados pela fé e não pelos nossos sentimentos. Aqueles serventes, eles não questionaram, eles não relutaram, eles não duvidaram da ordem de Jesus. Eles fizeram o quê? Eles obedeceram prontamente. Eles creram e agiram. Queridos, eles encheram no exato momento aquelas talhas de água e eles levaram até o mestre-sala. E quando este enfiou a cuia dentro ali da talha, percebeu que agora ali tinha acontecido um milagre. A água se transformou em vinho. O milagre da transformação acontece quando nós dispomos a crer e a confiar. Quando fazemos o que Jesus ordena, mesmo que a nossa razão não consiga explicar, nós entendemos que feliz é a família que vive pela fé. Bem-aventurada é a família que obedece à palavra de Deus. Um outro ponto mais que interessante que eu aprendo nessa história é que quando Jesus ele intervém numa família, o melhor sempre vem depois. O vinho que Jesus ofereceu ali era de muito melhor qualidade do que o primeiro.
E o costume na época era sempre oferecer o melhor vinho primeiro e depois servia-se o vinho inferior. Mas com Jesus, meus irmãos, o melhor vem sempre depois. A vida com Jesus, ela não tem decepções. Tem luta, mas decepção não. O casamento não precisa ser uma descida, ladeira abaixo. Com Jesus não. Com Jesus, o casamento é uma aventura. Cada vez o quê? Cada vez melhor. Os melhores dias não foram os da lua de mel. Os melhores dias ainda estão pela frente. Quando Jesus reina na família, a vida conjugal se torna o quê? Se torna consistente, se torna profunda, alicerçada por um amor ainda mais maduro e também sublime. Muitos casais, infelizmente, ainda estão juntos por causa dos filhos, moram na mesma casa, dormem até na mesma cama, mas o coração já está longe, já está vazio de amor. Os sonhos, de repente, de uma vida feliz já morreu. Mas quando Jesus intervém, quando Jesus está na família, o amor é restaurado, a alegria, o vinho é transformado e a família experimenta os maiores milagres vindo do céu. Para finalizar, meus amados, eu aprendo com esta história que quando Jesus ele intervém na família, as pessoas glorificam a Deus e passam a crer nele. Não há milagre maior do que uma família totalmente transformada. Não há nada que promova tanto o reino e a glória de Deus do que ver um casamento sendo restaurado e uma família experimentando a alegria verdadeira depois de algum tempo de tristeza e também de dor. Olha que interessante, os discípulos de Jesus passaram a crer nele depois desse milagre. E muitos, mas muitos, glorificaram a Deus. Jesus é o mesmo, meus amados, ele nunca mudou. Ele ainda continua fazendo maravilhas na vida de muitas famílias e quer fazer na sua também. Ele pode restaurar também a alegria da tua casa. Ele pode também mudar a sua sorte. Ele pode ainda curar as suas feridas, restaurar a sua alma e refazer o teu casamento. Ele tem poder para isso. Ele pode derramar amor em seu coração. Ele pode te dar capacidade de perdoar. Ele pode transformar o seu deserto árido num manancial de água viva. Ele pode fazer florescer no seu coração a esperança de uma vida nova, de um casamento restaurado, de uma família cheia de amor, de alegria e também de felicidade. Aproveite hoje que você está aqui como ouvinte desse culto, como ouvinte deste momento da família. Entregue-se ao Senhor Jesus Cristo. Entregue a sua família ao Senhor, porque com certeza lindas transformações, dias de alegria estão para chegar na sua casa. Eu creio nisso, eu recebo esta palavra. Se você também recebe, digite um amém aí nos comentários. Que Deus continue abençoando o teu lar, prosperando a tua família, e nós nos vemos no próximo Momento da Família. Que Deus te abençoe. Tchau. Chegamos ao momento principal, eu diria até, do culto, que é a palavra do Senhor nosso Deus. É verdade que nós não deixamos de ouvir a palavra. Vocês ouviram até agora, principalmente essas duas últimas palavras, né? Interessante. Fica ligado, jovem, também o momento da família, com mensagens profundas para a nossa alma. Mas chegou o momento agora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Eu gostaria que você se conectasse agora mesmo conosco. Desliga um pouquinho as coisas aí das coisas que ocorrem e ligue-se ao Senhor nosso Deus. Ouçamos esse pastor também ministrando-nos a palavra do Senhor Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Que alegria poder aqui retornar à Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Cruzeiro, nestes cultos online, né? Nossa igreja, ela é pastoreada pelo pastor Isaac Strobel, a quem a gente agradece, né, o privilégio, a honra que ele sempre nos dá de estarmos aqui. Louvamos a Deus também, porque hoje nós estamos aqui inaugurando o nosso novo estúdio da Igreja Assembleia de Deus em Cruzeiro, Ministério do Belém. A gente louva a Deus porque o Senhor tem capacitado, né,
nosso irmão Anderson, que aqui está, né? O seu ajudante mora, o João Pedro, que aqui também está aqui cuidando deste ambiente. Que Deus continue abençoando os seus servos, né? Sabemos que esse espaço hoje é o espaço primordial da igreja de evangelização. Hoje nós sabemos que, diferentemente do que aconteceu há décadas atrás, nós íamos para as nossas praças, fazíamos as nossas cruzadas. Estamos vivendo um momento que a gente não pode fazer isso. Como muitos irmãos já disseram, nada impede o agir da igreja. Então a igreja está aqui, neste ambiente, mas com certeza com muito mais pessoas ouvindo a palavra de Deus, que isto é o que importa. Que Deus abençoe os nossos irmãos. O meu abraço, meu beijo também à minha esposa, Mangeso, à minha filha Vitória, toda a minha família que com certeza está nos ouvindo, né? E todos os irmãos que estão aí. Que Deus abençoe a sua vida e não somente porque eu estou aqui falando, mas sempre compartilhe aí as transmissões de nossa igreja. Seja um missionário virtual, né? Fazendo com que os seus amigos também se apropriem da santa e gloriosa palavra de Deus, dos hinos que são tocados aqui, dos conselhos que são dados neste canal. Continue abençoando, dando o seu like aí, apertando o coraçãozinho aí do seu celular, também fazendo com que, colocando os seus comentários aí, para que nós possamos também ver que você está juntamente conosco, também sentindo a presença de Deus, né? Eu digo que os nossos glória a Deus e aleluias hoje, eles converteram aí nesse coraçãozinho, também aí no like, no seu positivo aí, também na forma que você registra aí, como você está recebendo a palavra de Deus na sua vida. Continue conosco, temos certeza que Deus tem uma bênção para a sua vida. Nesta noite veio ao meu coração uma passagem da palavra de Deus que está registrada no livro de Jonas, no capítulo 2. Se você pegar a sua Bíblia, você vai ver que o título desse capítulo fala sobre a oração de Jonas. E em algumas traduções diz que Jonas no ventre do grande peixe, sua oração e seu salvamento. Nós queremos tomar por base o versículo 2, que diz assim: em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Estamos vivendo uma situação em que muita gente está em desespero. Desespero por N motivos. Desespero porque de repente está com medo desta situação, medo do Covid, mas desespero porque de repente foi traído pelo cônjuge, desespero porque de repente foi diagnosticado com uma doença que a seu ver não tem mais jeito, às vezes desesperado por alguma atitude do seu filho, alguma atitude da sua filha, alguma atitude do seu ente querido. Então você às vezes perde o controle de si mesmo e entra em desespero. A primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos, né, que desespero não está somente na nossa vida. Os homens de Deus também, em diversos momentos da sua vida, se sentiram desesperados. Logicamente, na sua grande maioria das vezes, por virtude dos seus próprios atos, consequência dos seus próprios atos, mas se sentiram desesperados. Nós vemos aqui Jonas. Jonas, a Bíblia fala muito bem da história dele. Se você foi aluno da escola bíblica dominical desde criança, com certeza você ouviu a historinha lá na sua escola bíblica dominical. Se você não foi aluno, mas com certeza você já conhece a história de Jonas. E o nosso foco hoje não é somente estar no que havia acontecido no fundo histórico, mas na oração dele. Mas
Em um breve resumo, Jonas, ele havia recebido uma mensagem, uma ordem de Deus para ir pregar na grande cidade de Nínive, que se encontrava corrompida, que se encontrava cheio de pecado, que se encontrava completamente distanciada de Deus. Diz a história que Nínive era uma cidade sanguinária, era uma cidade guerreira, e quando eles aprisionavam os seus inimigos, ao aprisionar eles matavam, eles não tinham dó, eles faziam com que as pessoas realmente sofressem e sentissem o peso da mão deles. E acontece que Jonas, ele é incumbido por Deus para ir pregar nesta cidade. Deus não havia desprezado essa cidade somente pelos seus pecados, não, mas Deus que amou o mundo de tal maneira, a Bíblia fala que o amor de Deus é grande, o amor de Deus era por Nínive também, embora eles aos nossos olhos não merecessem a misericórdia de Deus, ele olhou para aquele povo também, e pediu para que o seu profeta, Jonas, fosse a Nínive pregar a palavra de Deus. Jonas ficou com medo. Jonas não quis ir a Nínive. Por vários motivos, ele não quis ir a Nínive. Mas aí o que ele faz então? Ele foge e ele vai a caminho de Tarsis. E a caminho de Tarsis, ele vai a um navio, vai fazer uma viagem, desce ao navio, no navio ele desce ao porão do navio, e no meio do mar agora, ele tem uma grande tempestade, e para acalmar aquela grande tempestade, os marinheiros e Jonas só tiveram uma saída: jogar Jonas no mar. E Jonas foi jogado no mar. No mar, o que acontece? Deus envia então um grande peixe, e esse grande peixe engoliu a Jonas. E Jonas, ele é levado então às profundezas do mar. Às vezes você pode falar assim, mas como que esse grande peixe, ele engoliu a Jonas e não mastigou, e não triturou, e não fez nenhum dano ao seu corpo? Isso já faz parte do plano de Deus, da ótica de Deus, do agir de Deus, e Deus ele faz da forma que ele quer. Eu me lembro que uma grande cantora esses dias nas mídias, ela ainda disse assim: eu creio na palavra de Deus. Se a palavra de Deus tivesse dito que Jonas engoliu um grande peixe, eu ia crer da mesma forma. Então nós cremos sim que um grande peixe engoliu a Jonas. E Jonas agora no grande peixe, ele desce às profundezas do mar. E agora sim, ele faz esta oração que está registrada nesses 10 versículos do capítulo 2 do seu livro. E ele começa a dizer assim: em meu desespero clamei ao Senhor. Eu não quero aqui dar uma receita, mas eu quero lhe dar alguns passos que nós precisamos a ter para que nós possamos, ou que Deus ouça a nossa petição, que Deus nos oriente no nosso desespero. E a primeira coisa que Jonas faz aqui foi clamar ao Senhor. Ele estava no ventre do peixe, ele sabia da sua necessidade, e o que ele faz então? Ele vai clamar ao Senhor, e ele responde, e ele me respondeu. Jonas, ele tinha confiança em Deus, embora ele tenha desobedecido às ordens de Deus, mas ele sabia que Deus poderia fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Clamei ao Senhor. Foi o primeiro passo que ele deu. E ele continua falando assim: do ventre da morte eu gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. O que eu penso aqui, o segundo passo, o segundo segredo desta oração
de Jonas é que ele tinha consciência da sua necessidade. Ele sabia onde é que ele estava. Ele estava nas profundezas do mares. Ele estava jogado ali numa correnteza. Ele tinha um turbilhão ao seu redor. E ele sabia que naquele lugar era um lugar muito triste. Humanamente falando, era um lugar sem saída. Então ele tinha consciência da sua necessidade. Aqui eu quero falar com você, que talvez esteja desesperado aí e não sabe o que fazer. Você precisa ter consciência que você necessita de Deus. Quem sabe você sabe do que você necessita e você pensa assim: eu preciso de um bom advogado. Quem sabe você sabe você tem uma consciência da sua necessidade de saúde hoje e você pensa assim: eu preciso de um bom médico. Eu preciso de um bom hospital. Quem sabe você esteja aí na sua empresa, falindo a sua empresa, cheio de problemas na sua empresa, e você tem uma consciência e pensa assim: não, eu preciso de um bom empréstimo. Eu preciso que alguém acredite em mim e pague aí as minhas contas, as minhas dívidas, ou me faça um adiantamento de salários. Mas eu quero dizer para você, se você estiver pensando assim, pode ter certeza que você vai estar meio fracassado. Você não pode confiar nas pessoas, nos médicos, por mais que nós possamos acreditar que existem pessoas idôneas, mas o primeiro pensamento que você deve ter, quando você tiver as suas dificuldades, é pensar em Deus, clamar a Deus, pedir ao Senhor. Com certeza Ele poderá orientar, agir, mandar pessoas que vão ao seu encontro. Com certeza Ele poderá preparar pessoas que vão te abençoar. Mas primeiro você tem que saber que a hora que você clamar, e você vai clamar ao Senhor, porque sabe que é o Senhor que Ele pode te responder. Você pode dar um glória a Deus aí? Digita aí e você poderá aí estar interagindo conosco. Mas olha só o que acontece. Ele tinha então consciência da sua necessidade. Ele estava na profundeza do mar. Ele tinha um turbilhão ao redor dele. Ele estava no meio de ondas e de vagas estavam passando por ele ali. Não tinha mais jeito. Ele sabia da sua necessidade. Mas além da sua necessidade física, ele tinha uma necessidade maior, que ele registra no versículo 4, que é a maior necessidade que um homem pode ter. Fui expulso da tua presença. A presença de Deus é a maior necessidade que o homem pode ter. Você pode ter muito dinheiro, você pode ter muitos recursos, você pode estar estabilizado financeiramente, a sua família pode estar indo muito bem, mas se você não tiver a presença de Deus na sua vida, com certeza não adianta de nada. Eu me lembro agora aqui, quero me recordar do testemunho que uma pessoa, um senhor nos trouxe, logo após que meu pai partiu para o Senhor. Diz que meu pai, ao trabalhar com ele lá na antiga Fábrica Nacional de Vagões, FNV, um dia disse para ele assim: olha, na Bíblia conta a história de um homem que acumulou riqueza, e ele disse assim num certo momento: olha, alma, agora você tem muito dinheiro, você tem muitas propriedades, agora o resta para você é você folgar e você gozar a vida. E diz que naquela noite ele ouviu uma voz que dizia assim: olha, louco, hoje te pedirão a tua alma, e o que tem preparados para quem será? Ou seja, aquela pessoa tinha muita riqueza, tinha propriedades, mas não tinha a presença de Deus. E esse amigo do meu pai passou a vida inteira. Isso, a história que meu pai contou para ele, ou pregou para ele na fábrica enquanto trabalhava, há 40 anos atrás. E passou.
ele fez a sua vida, ele teve a sua família, ele adquiriu sítios aqui em Lavrinhas, na Capela do Jacu, ele tinha propriedades, a sua família também estava bem, e um belo dia, ele, dentro de uma condução, ele ouviu que alguém falou assim: olha, o pastor João Barbosa morreu. Quando ele ouviu aquela notícia, naquele mesmo momento, ele lembrou do meu pai há 40 anos atrás, falando para ele, e aquela palavra vinha: louco, hoje pedirão a tua alma, e o que tem preparado para quem será? E ele começou a falar assim: meu Deus, o João Barbosa, que era amigo dele, o João Barbosa já foi chamado perante Deus, já está diante de Deus, e se ele me chamar hoje, como é que vai ser a minha situação? E ele conta o testemunho que ele procurou uma igreja evangélica, se batizou e hoje ele tem a presença de Deus na vida dele. A maior necessidade que o homem tem é de ter a presença de Deus. Você pode ter tudo, mas se você não tiver a presença de Deus, não vai lhe adiantar nada. E olha só, Jonas, ele tinha consciência que ele havia sido expulso da presença de Deus. Outrora, ele era um profeta usado por Deus, mas desobedeceu às ordens de Deus. E agora ele não sentia mais a presença de Deus. Então ele diz: eu fui expulso da presença de Deus, que era a maior necessidade. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, saiba que mais necessidade do que são a sua vida financeira, mais necessidade do que é a sua saúde, a maior necessidade para você é a sua saúde espiritual, é a presença de Deus na sua vida. Mas continuando a passagem, ainda no versículo 4, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olha que interessante, ele estava no ventre do peixe, no fundo do mar. Será que daria, se você estivesse numa situação daquela, você ia dizer que você olharia de novo para o templo de Deus? Será que se não fosse eu e você, pensaria assim: não tem mais jeito, estou aqui no fundo do mar, dentro do ventre de um peixe, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Mas não, Jonas, na sua oração, ele expressa que ele veria de novo o templo de Deus. Ou seja, o que eu aprendo com isso? Que ele tinha fé, ele tinha certeza que Deus ia responder satisfatoriamente a sua oração. Eu ainda olharei para o teu santo templo. O seu problema, a sua luta, a sua dificuldade, o seu deserto ainda não é o fim. Deus, ele vai mudar a sua história, mas basta que você creia que se você colocar nas mãos deles o seu problema, com certeza o Senhor vai fazer com que você veja de novo o templo de Deus, você veja de novo a vitória que você está aí antevendo na sua vida. Olharei de novo, Senhor, para o teu santo templo. Que mistério é esse, né? Dá para você dar um glória aí, dá para você interagir aí. O Jonas ali no profundeza do mar, ele tinha certeza que ele não iria ficar ali no ventre dos peixes. E olha, no versículo 5, ele diz assim: as águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as águas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Está tudo daquela forma ali, mas ele tinha certeza que Deus ia pegar aquele emaranhado todo, ia dissipar todos aqueles problemas, e ele ainda estaria no santo templo de Deus. Mas no versículo 7 tem aqui o quinto segredo. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Olha só, a oração dele não ficou restrito apenas ali. A oração dele não ficou restrito ao ventre do peixe.
ele tinha certeza que a oração dele subiu ao templo de Deus, que ele no futuro ele ainda iria ver. Daí algum tempo que ele ainda ia ver. Olha a fé dele. Eu olharei, e ele viu ali embaixo que Deus, que a sua oração não ficou na profundeza do mar, que a sua oração não ficou ali restrito ao ventre do peixe, mas a sua oração subiu diante do trono de Deus, ao templo do Senhor, e Deus estava ouvindo a sua oração. Por isso, mais uma vez eu digo para você, ainda não é o teu fim. Deus está dizendo para você, ainda não é o teu fim. Creia nisso. Por mais que o diabo ele te pinte uma situação caótica, por mais que o diabo te envolva em questões, em situações que você pensa assim, é o meu fim. Não é não, Deus está falando para você que não é, e a maior autoridade, a maior palavra, não é a minha, não é a sua, não é do teu amigo, a maior palavra é a de Deus, onde ele diz que ainda não é o teu fim. Olha só, no versículo 9, o que acontece, mais um segredo dele, ele tinha certeza no versículo 7 que Deus estava obedecendo, mas aí ele tinha tanta certeza que ele faz então, no versículo 9, eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. Ele estava agradecendo a Deus antes de terminar a luta, agradecendo a Deus ainda lá no ventre do peixe. Será que você pode agradecer a Deus no meio da sua luta? Será que você pode agradecer a Deus no meio da tua dificuldade, sabendo que Deus tem um propósito, que Deus tem um fim para esta situação? Creia nisso e agradeça ao Senhor, porque o Senhor vai fazer algo extraordinário na sua vida. Agradecer a Deus antes da vitória. Tem gente que não agradece a Deus nem depois da vitória, mas o segredo de nós sermos abençoados pelo Senhor é agradecer a Ele antes da nossa vitória, porque pela fé a gente sabe que Deus, Ele responde a nossa oração. E para finalizar, depois que ele fez todos esses passos, todos esses itens, ele no versículo 10, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. Olha só, diante da sua oração, diante do seu problema, e diante daquilo que do seu coração que você coloca diante de Deus, Deus não apenas ouve a sua oração, mas Ele faz alguma coisa. Ele deu ordem ao peixe. Quem sabe você está pensando assim, a minha situação é muito crítica, não tem como alguém me ajudar, mas Deus sim, Ele pode dar ordem ao seu amigo para te ajudar. Deus sim, Ele pode dar ordem ao médico para descobrir a tua enfermidade. Deus sim, Ele pode dar ordem para o advogado saber os entraves da lei e saber qual é a solução para o seu problema, o seu processo da justiça. Deus sim, Ele pode dar ordem para o peixe vomitar você em terra firme. Quando a Bíblia fala que o peixe vomitou Jonas em terra firme, quer dizer que as dificuldades, os problemas ficaram para trás. Agora você vai andar em terra firme, porque Deus é quem dá ordem, Deus é quem comanda, Deus é quem é o Senhor do universo. Então creia que o Senhor está com você, que o Senhor está ouvindo a tua oração e que Deus, Ele age no momento e na hora certa. Mas a gente tem que confiar. Mas a gente tem que clamar ao Senhor, a gente ter consciência que eu necessito e que não tem ninguém que me ajude.
O salmista ele chega a falar assim, né? Eu clamei porque não tem ninguém que me ajude, ninguém. E aí existem momentos na nossa vida que a gente sabe que ninguém pode nos ajudar, mas o nosso Senhor, Ele pode e Ele tem uma solução para a sua vida, a vitória. Deus deu ordem ao peixe. Isaías 43, versículo 13, tem um versículo que diz assim: agindo Deus, quem impedirá? Não existe nada que pode impedir o agir de Deus na nossa vida. E eu quero encerrar as minhas palavras nesta noite, dizendo para você, que se você confiar no Senhor, se você colocar o seu caminho na presença do Senhor, se você colocar a sua dificuldade na presença do Senhor, e com certeza ter fé que Ele pode responder a sua oração, o Senhor já respondeu a tua oração. E você vai glorificar ao Senhor. E eu quero que depois que você receber a bênção na sua vida, que você possa deixar o seu testemunho aqui nas nossas redes sociais. A nossa maior interação hoje em dia da Igreja do Senhor são as redes sociais. E eu tenho certeza que o seu testemunho vai servir de bênção na vida de outras pessoas. E outras pessoas vão crer que o Senhor Deus, Ele realmente, Ele responde quando nós o clamamos. E eu quero orar por você. Orar para que o Senhor te abençoe. Orar para que o Senhor responda o teu desespero. Quem sabe você não sabe mais o que fazer da sua vida, mas você sabe sim. Coloque na mão do Senhor. Não tem problemas na nossa vida que não é para a gente agir. Quanto mais de repente a gente quer agir, quer resolver, parece que a coisa fica pior. Aí, mas no momento que você pensa, eu preciso entregar na mão do Senhor, o Senhor vai agindo, o Senhor vai operando, o Senhor vai resolvendo o nosso problema. Vamos orar ao Senhor. Incline o seu coração para o Senhor nesta noite. E se você ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, como eu disse aqui, a maior necessidade da sua vida é a sua necessidade espiritual. A maior necessidade que você tem é de aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. A partir disso, você vai ver que as demais coisas vos serão acrescentadas. Ore ao Senhor, peça para que o Senhor perdoe os seus pecados, que o Senhor escreva o seu nome no livro da vida, e não importa qual foi a sua condição de outrora, Deus, Ele quer mudar a sua situação. Oremos ao Senhor. Querido e eterno Deus, nós louvamos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Por mais uma vez nós possamos, Senhor, estar aqui fortalecidos, Senhor, que Tu és o nosso Deus, que Tu és quem responde às nossas orações. E nesse momento, Senhor, eu quero lhe pedir uma forma especial para aquela pessoa que está aceitando a Ti como o único e suficiente Salvador. Pai Celestial, perdoa os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida, que eles possam, Senhor, a partir de hoje, ter uma nova vida, Senhor, uma vida, Senhor, que realmente venha, Senhor, a testemunhar que Tu, Senhor, é o Senhor dessas vidas. Aqueles também que porventura estão voltando a Ti. Quem sabe, Senhor, como Jonas, desobedeceram a Tua palavra. Mas hoje, Senhor, no emaranhado de problemas, no emaranhado de dificuldades, estão aqui, Senhor, pedindo perdão dos seus pecados e pedindo, Senhor, para que Tu os ouça. Pai Celestial, responde às orações dos Teus filhos também, perdoe os seus pecados e que eles possam retornar, Senhor, para o Teu convívio, para a Tua igreja. Pai Celestial, mas abençoa também a todos aqueles que estão com problemas insolúveis, problemas, Senhor, que já fugiu do nosso controle, problemas, Senhor, que tem levado vidas ao desespero, mas nós cremos que Tu és o mesmo Deus que atendeu Jonas lá na profundeza do mar, que atendeu Jonas lá no ventre do peixe. O Senhor é o mesmo que
pode, Senhor, e vai responder às nossas orações. Estenda tuas mãos, Senhor Jesus, que no teu nome, Senhor, toda dificuldade, toda obra do mal, toda obra de Satanás seja desfeita pelo teu nome, e que nós possamos continuar a glorificando ao teu nome no teu santo templo. Pai, nós te agradecemos por tudo e te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique com Deus. Vai a Nínive, vai Jonas. Deus falou assim a Jonas: vai a Nínive pregar. Se escondeu da face do Senhor e para Tarsis foi, tomando um navio. As águas se agitaram, a culpa era de Jonas, o lançaram ao mar. Ó Jonas, ó Jonas, onde estás? Ó Jonas, Nínive. A Nínive então não foi Jonas. Nínive. A Nínive então não foi Jonas. Está no fundo do mar. O Senhor preparou um grande peixe para que a Jonas pudesse tragar. E logo estava Jonas no ventre do peixe. Então ele se arrependeu, humilhado clamou a Deus. Colocado para fora foi fazer o que Deus mandou. Foi Jonas, foi Jonas, foi a Nínive. Foi Jonas, Nínive. A Nínive agora foi Jonas. Nínive. A Nínive agora foi Jonas. Foi falar de Deus. Ó Jonas, ó Jonas, foi a Nínive. Foi Jonas, Nínive. Pamba, pamba, bau, bau. Nínive. Pamba, pamba, bau, bau. Foi a Nínive. Sim, foi a Nínive. Sim, Pois bem, amados, agora foi a palavra de Deus. Eu quero te incentivar todos os dias também ler a palavra de Deus, né? Ou às vezes podemos pensar que a palavra de Deus só vem pelos pastores, pelos ministradores, é verdade, mas vem também para você. Mas chegamos ao final e agora nós vamos orar a Deus, convidando você para estar amanhã, logo de manhã na nossa escola dominical, a partir das 9 horas, viu? E depois às 19 horas, um grande culto também de adoração ao Senhor nosso Deus. Ó Senhor Pai Celestial, Deus dos céus e da terra, te louvamos por esses momentos que aqui passamos. Também a nossa oração para aqueles que fizeram os seus pedidos através da nossa rede, Senhor Jesus querido. Também quero te pedir pelos enfermos, os necessitados, os carentes, os desempregados. Eu sei que a tua mão está estendida para ajudar-nos neste momento, ó Deus, de pandemia, desse momento difícil no mundo e inclusive na nossa nação, que nós a entregamos mais uma vez nas tuas mãos, agora e para sempre. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e consolações do Espírito Santo, seja com todas as famílias, todos os nossos ouvintes, agora e para sempre. Você pode escrever agora, amém.
meu grande abraço virtual para todos. Louvamos ao Senhor por este grande momento. Amém. Your hands have made beyond